Bom dia a todos, aqui é o professor Francisco, da Matemática Descomplicada. Hoje nós vamos para a nossa aula 13, sobre equações do segundo grau, a segunda parte do nosso curso de Matemática Básica. Então vamos inicialmente para as resoluções. Das equações de segundo grau. Então nós temos aqui a fórmula de Bhaskar, que essa é a fórmula geral para cálculo de equações do segundo grau, que é menos b mais ou menos raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac sobre 2a. Então vamos ver alguns artifícios para calcular a equação do segundo grau aqui. Então nós temos o discriminante. Então, o que é o discriminante? É a forma resolvida, apresentada anteriormente, também pode ser escrita, né? Essa fórmula aqui. O discriminante da equação é delta igual a b ao quadrado menos 4ac. Embora não seja necessária a utilização do discriminante na resolução da equação, ele permite discutir como são suas soluções. Então, pelo discriminante, que é o menos b mais ou menos raiz, pelo discriminante delta, que é igual a b ao quadrado menos 4ac, que é essa parte dentro da raiz quadrada da fórmula de Bhaskar, nós podemos concluir que, se o delta for maior que zero, a equação admite duas soluções reais e distintas. Para delta igual a zero, a equação admite duas soluções reais e iguais. E para delta menor que zero, a equação não admite soluções reais. Então, pelo discriminante, nós já sabemos o comportamento que é essa equação do segundo grau, antes de usarmos a fórmula de Bhaskar, qual é o comportamento desta equação aqui. Então, vamos fazer alguns exemplos para simplificar, ou melhor, para entender melhor do que se trata. Então vamos para o nosso primeiro exemplo aqui. Então nós temos aqui a equação de segundo grau, x ao quadrado mais 4x mais 4 igual a zero. Como que eu sei que isso é uma equação de segundo grau? Porque o maior expoente da variável x é 2. Então ela é do segundo grau. Se a maior fosse 1, ela seria do primeiro grau. Se fosse 3, do terceiro grau e assim por diante. Então, inicialmente, vamos definir quem é o nosso A. Então, nós temos o nosso A, aqui da equação, é 1, é igual a 1. O nosso B é igual a 4. O nosso C também é 4. Então, definimos a nossa equação do segundo grau. Então, vamos agora calcular o delta. Então, o nosso delta, como nós vimos, é b ao quadrado menos 4ac. Então, nós vamos ter que o nosso delta é igual a b ao quadrado, dá 16, 4 vezes 4, menos 4 vezes a é 1, e o nosso c é 4. Então, nós temos que o nosso delta é igual a 16 menos 16, que é igual a 0. Então, aqui nós já definimos quem é o nosso delta. Ok? Então, agora vamos definir as raízes da equação do segundo grau. Nós temos que x é igual a menos b, mais ou menos b ao quadrado menos 4ac, tudo isso sobre 2a. Então, x é igual a menos b, mais ou menos, raiz quadrada do nosso delta, que é essa parte aqui faltou c, divididos por 2a. Então, nós vamos separar aqui, vamos achar as raízes da equação. Então, nós temos o x1 nosso vai ser igual a menos b
mais ou menos raiz de delta sobre 2A. Então, nós temos que B, quem é o nosso B? É 4, menos 4, mais raiz quadrada de 0 é 0. Tudo isso divididos por 2 e vai dar menos 2. O x duas linhas, ou o x2, a mesma coisa. Menos B, mais ou menos raiz de delta sobre 2A, que é igual a menos 4, menos 0, tudo isso sobre 2, que vai dar menos 2. Então, nós concluímos o quê? Que x1 é igual a x2, que é igual a menos 2. Então, as duas raízes são iguais quando o nosso delta for igual a 0, como está aqui em cima. Ok? Então, vamos para a segunda equação do segundo grau aqui. Então, vamos inicialmente definir A. Quem é o nosso A? É 1. Quem é o nosso B? É 3. E quem é o nosso C? É 2. Então, vamos calcular o nosso delta. Quem é o delta? É B ao quadrado menos 4AC. Então, o nosso delta vai ser o quê? 3 vezes 3 dá 9, menos 4 vezes 1 vezes 2. Então, o nosso delta vai ser 9 menos 8, que vai dar 1. Então, o nosso delta é maior do que 0. Ok? Então, vamos calcular as raízes agora dessa equação. Então, nós temos que x é igual a menos b mais ou menos raiz de delta, tudo isso sobre 2a. Então, nós temos o nosso x1, vai ser quem? Menos 3, que é o b, raiz quadrada de 1, tudo isso sobre 2, que é o 2a. Então, nós temos que o nosso x1 vai ser igual a 1 menos 3 vai dar menos 2, divididos por 2. Então, essa raiz dá menos 1. Agora, vamos calcular aqui a segunda raiz. Vamos dividir aqui. Então, vamos para x2. Então, o x2 dessa equação aqui, nós vamos ter menos 3, menos delta, raiz de delta, que é 1, igual a 2. Então, nós vamos ter aqui menos 3, menos 4, com menos 1 dá menos 4, divididos por 2. Então, a nossa resposta dá menos 2. Então, nós temos aqui a nossa solução, que x1 é igual a menos 1 e x2 igual a menos 2. Então, o que acontece? O delta maior que 0, temos duas raízes reais distintas, que é o menos 1 e o menos 2. Ok? Então, vamos para a nossa próxima equação aqui. X ao quadrado mais 2x mais 5 igual a 0. Então, vamos lá. Primeiro definimos quem é A, que é 1. O nosso B é 2. E o nosso C é 5. Então, vamos calcular o nosso delta. Delta é o quê? B ao quadrado menos 4AC. Então, o nosso delta vai ser o quê? B ao quadrado é 4 menos 4, que multiplica A, que é 1, e multiplica o 5, que é o C. Então, nós vamos ter que o nosso delta vai ser 4 menos 20, que vai dar menos 16. Então, aqui nós vamos ter que o nosso delta
ele é menor do que zero. Consequentemente, x1 e x2 não pertence ao número reais. Por quê? Porque raiz quadrada de número negativo ele não pertence aos números reais, sim aos números complexos, que no caso não é o nosso caso aqui. Nós estamos trabalhando dentro de conjuntos reais. Ok? Então na próxima aula nós continuamos vendo com mais detalhes a respeito da equação de segundo grau e com alguns exercícios também. Até lá, pessoal. Obrigado a todos. Se gostou, clique em gostei, inscrevam-se no canal e até a próxima aula.